Então, gente, primeira coisa que não está aqui na apresentação, mas eu queria me apresentar. Paulinha já me apresentou, mas eu trabalho com recursos humanos há muitos anos. Eu comecei com seleção, né? Depois eu peguei várias outras áreas, passei por todas as áreas de recursos humanos, de gente e gestão, né? E nos últimos tempos eu tenho trabalhado com coaching, com clínica e com seleção, né? Também, eu continuo fazendo seleção até hoje. A gente viveu um momento muito difícil, né? Eu acho que no ano passado eu não fiz quase nenhum processo seletivo, foi realmente muito complicado. E embora timidamente, o mercado vem reaquecendo, né? Só para a área de tecnologia da informação que ele nunca esfriou, ele continua ativo, né? Mas para as outras áreas, realmente, ele tem sido difícil e agora ele tem dado sinais de recuperação, alguma recuperação, né? Não sei se vocês também percebem isso, mas alguma coisa tem acontecido, né? Então, essa sou eu, tenho bastante vivência na área, vamos dizer assim, né? E aí, o material que eu preparei aqui, ele é muito simples, mas ele fala de coisas que a gente vive no dia a dia, né? Então, eu sei pelo histórico que a gente já falou de empregabilidade, né? Eu não sei se está cortando a parte de cima do slide, porque para mim corta aqui. Eu não sei se vocês estão... Não, nada. Como podemos definir? Tá. Isso. Parece A gente direitinho. está falando de empregabilidade, né? Que eu sei que é o tema de todas as suas aulas, então eu não vou me estender, porque vários profissionais já falaram sobre isso, né? Mas a empregabilidade é a capacidade que cada profissional tem de se desenvolver, de se aprimorar, né? De se adaptar ao mercado, às novas tendências, né? E sem parar no tempo, né? E sem parar de acreditar que é capaz, né? Então, o que é parar no tempo? Eu vou dar um exemplo da minha empregabilidade, embora eu não seja funcionária, eu trabalhei mais como consultora. Mas antigamente a gente anunciava uma vaga que a gente queria, né? Nos sites, a gente pedia o currículo, né? Às vezes a gente recebia até currículo impresso, né? Eu sou dessas, né? Eu sou dessa época. E hoje tudo mudou, né? A gente tem que se atualizar. Então, eu só recebo currículo virtual, eu anuncio em sites, eu anuncio em grupos de WhatsApp, eu anuncio no LinkedIn, eu anuncio basicamente online. Então, essa foi a forma de eu me manter atualizada com o meu mercado, né? Que é recursos humanos, gente e gestão, né? E eu acho que a empregabilidade também tem a ver com você desenvolver aquilo que você é melhor. O que você é bom, né? O que você faz de melhor? E o que você tem dificuldade que você pode ainda melhorar, né? Que você pode fazer um pouco diferente, né? E assim, dessa forma, a gente consegue se tornar mais atrativo para o mercado de trabalho, né? E ter mais oportunidades, mais chances, né? E ao mesmo tempo a gente ir aprendendo, né? Aprendendo com as nossas dificuldades. Então, foi esse o conceito que eu tomei como empregabilidade para poder falar um pouco do eu fui aprovado, eu não fui aprovado, né? O que eu faço agora em cada uma das situações. Tudo bem, gente? Tudo bem. Maravilha. Então, sem me estender tanto, porque eu sei que vocês já falaram sobre isso, né? E aqui eu só estou colocando aqui um pouco dos passos do processo de seleção. O processo de seleção, geralmente, ele é um processo intenso, né? Geralmente eu digo que procurar emprego já é um emprego, porque ele toma tempo da gente. Você gasta energia, você gasta tempo, né? Você tem que ter um empenho nisso
para que você possa ter frutos, né? Então, ela é processos seletivos geralmente são jornadas muito intensas, né? Que você começa geralmente enviando o currículo, né? E o seu currículo tem que ser selecionado, e aí você faz geralmente uma entrevista com RH, uma entrevista técnica, ou uma, duas, três, quatro entrevistas. Muitos processos seletivos têm testes práticos, testes de personalidade, testes de conhecimento, testes de habilidades, né? E todo esse conjunto, todo esse processo, ele cria muitas expectativas no profissional, ele cria muitas expectativas no ser humano, porque é uma jornada intensa, você se dedica plenamente àquele processo, né? E como você se dedica plenamente a esse processo, é óbvio que o ser humano cria expectativas, né? É natural, é impossível a gente não criar expectativa se a gente está tendo uma jornada tão intensa assim, se a gente está se dedicando, né? Então, como é que a gente faz com essas expectativas, né? Algumas coisas que a gente pode fazer logo no início. A gente pode perguntar ao responsável pelo processo seletivo se existe um prazo para finalizar aquela seleção. Porque aí a gente não fica, né? Esperando tanto tempo assim. Então, vale, é completamente compreensível para uma pessoa que está fazendo um processo, para um recrutador, para o RH de uma empresa, o candidato perguntar: escuta, você tem uma expectativa para finalizar essa seleção? O início é imediato? Quando é que você vai ter uma definição disso, né? Vale também a gente questionar se a gente vai receber um retorno, mesmo em caso negativo, porque hoje, principalmente em seleções de grande volume, né, onde você tem muitos candidatos, alguns não dão o feedback, né? Alguns até dizem assim: se você não recebeu uma resposta em 2 semanas, é porque você não foi aprovado. Isso é legal? Não, isso não é a melhor prática. Mas muitos RHs têm feito, até talvez pelo volume, né? pela carga de trabalho que um processo seletivo traz, né? Porque o processo seletivo é uma jornada intensa para o candidato, mas para a outra parte também né? Às vezes você tem que ler 200 currículos, né? Eu sei que vocês já falaram sobre currículo, né? Como é que o meu currículo pode ser atrativo, como é que ele pode ser diferenciado, né? Para que eu chame a atenção de um recrutador na hora que ele está lendo o meu currículo, né? Então, dentro desse processo, enquanto você não tem uma resposta, você continua observando as ofertas que existem e você continua enviando o currículo, porque você não pode contar com uma resposta que, na verdade, você ainda não sabe o que vai ser, você ainda não sabe o que é que vai acontecer, né? Então, continua trabalhando, né? Porque procurar emprego, procurar a colocação é um trabalho, é uma jornada intensa e árdua, né? Ok? Até aqui, gente? Alguma coisa, alguma observação? Vamos lá. Então, a gente pode também observar alguns sinais positivos, né? Que é a gente fazer a leitura daquele processo. Então, a gente precisa observar o seguinte: algumas dicas, né, daquela pessoa que está entrevistando a gente, daquele nosso processo seletivo, elas podem ser avaliadas. Quais são, né? Alguns comportamentos do responsável pela seleção são interessantes da gente ver, né? Então, se o responsável pela seleção, ele faz questão de vender a empresa para o candidato, né? O que é vender a empresa? É dizer, olha, nós somos uma empresa sólida, nós fazemos isso, isso e isso, nós somos inovadores naquilo, os nossos planos de crescimento são X, Y, Z, né? Nesse momento, eu estou vendendo a empresa para o candidato. Se o recrutador, se responsável pela seleção, está vendendo a empresa para você, candidato, é porque ele tem um interesse em você. Você
tem um valor para ele quer manter você interessado. Então, isso é um sinal que a gente pode observar. Sempre pensando que, nesse momento, a gente está tentando lidar com as nossas expectativas, né? Porque qualquer candidato, participando de um processo, tem uma expectativa do que vai acontecer, né? Outro sinal, outro comportamento interessante é quando ele pede por referências. Se ele pede as referências do candidato, é porque ele tem interesse em continuar o processo com aquele candidato. Ele tem um interesse em seguir em frente, né? A outra coisa aí, foram dois, ele fornece muitos detalhes sobre a empresa. Depois que ele já vendeu a empresa para o candidato, ele continua dando detalhes da gestão, do processo, como é que vai ser, como é que não vai ser, qual é a forma de trabalho, qual é a cultura, quais são os valores daquela empresa. Ele continua dando detalhes sobre a empresa. Então, isso também é um sinal super positivo, né? Um outro comportamento que também a gente pode avaliar como muito positivo, ele informa todo como é que vai ser o processo. Olha, nós vamos ter essa entrevista, deu seguimento, você vai ter uma entrevista com o gestor, depois você vai ter testes, depois a gente tem isso. Ele fala todas as etapas, porque ele também quer manter aquele candidato, né? Porque a gente fala que a gente tem muito desemprego, mas a gente também tem vamos dizer assim, poucos profissionais aderentes a alguns tipos de vagas, né? Então, a gente quer manter também aquele interesse do candidato. Se o responsável pela seleção chama o candidato pelo nome várias vezes, isso já foi cientificamente comprovado, estatisticamente comprovado, é porque aquele candidato teve uma marca naquele processo de seleção. Porque imagina que uma pessoa que está conduzindo o recrutamento leu 150 currículos, aí tirou 30 currículos. Daqueles 30 currículos, ele fez contato com os 30, provavelmente, né? E alguns ele seguiu. Esses que ele seguiu são pessoas que marcaram ele. Se o recrutador lembra do seu nome, exatamente, isso é um sinal de que você é relevante para ele, né? Ele informa também os detalhes sobre benefícios e salários, porque ele quer criar o desejo também, né? Junto com a cultura da empresa, os valores da empresa, ele quer mostrar para o candidato também, olha, eu tenho esse benefício aqui, o nosso pacote é dessa forma, olha, ou a gente tem poucos benefícios, mas a gente tem essa política aqui, a gente tem esse salário. Então, isso também é um sinal, né, de que você está indo bem no processo seletivo, né? E, melhor de tudo, ele perguntou se você tem qual a sua disponibilidade de início, né? Porque quando o recrutador pergunta para você qual a sua disponibilidade de início, é porque ele está pensando numa finalização desse processo em breve. Ok? Vocês concordam com isso? Vocês já notaram esses sinais, esses comportamentos? Vamos compartilhar aí, gente. Vamos falar. Carolina. Muito silêncio aí. Gente, vamos trocar com a Ana. Perguntem. Tem um momento que vocês Contem têm as experiências de vocês. Ana, o grupo é um pouquinho quietinho, tímido, tem alguns que se manifestam com mais frequência, outros são mais ouvintes, tá? Não é nada pessoal, não. Eu estou escrevendo, estou escrevendo. Como é? Carol. Eu que estou escrevendo. Entendi. Você está anotando. Vocês não disponibilizam a apresentação para o pessoal depois? Eu posso disponibilizar, que você mandou para mim, claro. Fica gravado, gente. Tá tudo gravado. A de ontem que não ficou. Tá lá em cima, recording, ó, tá gravando lá em cima, tá gravando tudo. Isso. É verdade, Cláudia, bem lembrado. Eu tenho o costume de escrever. Então, não... às vezes, escrevendo, a gente grava melhor, né? Tem isso, né?
Tem gente que gosta de escrever porque fixa melhor, guarda os conceitos, né? Mas é isso. Se depois, se algum de vocês já tem observado isso nos processos seletivos e quiser compartilhar, só falar, tá bom? Não, Então, eu tive este ano uma só entrevista em uma de aluguel de carros, mas o senhor não me perguntou quase nada, somente falou da empresa, aham. perguntou se eu tinha disponibilidade imediata. Eu falei que sim, mas nunca me ligaram. Foi uma entrevista de 10 a 15 minutos. Para mim, foi muito esquisito. É como essa falta de respeito a fazer tudo isso para uma entrevista de médico. Não gostei. Realmente, 10 a 15 minutos é uma entrevista muito curta, né? Assim, você não consegue, ainda mais nessa época de entrevista à distância, né? Foi à distância que você fez? Não, é presencial com tapabocas. Hã? Foi com máscara. Com máscara. Sim, sim, sim. A máscara realmente é um impedimento hoje para a gente, assim, de ler as expressões, né? E o senhor falava muito baixo, mas falava rápido. Eu falei, você me pode falar mais devagar? E o senhor, enquanto falava comigo, estava fazendo outras coisas e não deu, não deu a importância. Não gostei dessa entrevista. Primeiro, porque eu faz um ano que não fazia uma entrevista. E voltar, mas isso não foi uma entrevista. Para mim não foi uma entrevista. Foi um bate-papo. Não, bater papo também não, porque ele falou tudo, mas eu não pude, não falei nem meu nome, quase assim. Foi um monólogo, né, Carol? Sim. Boa Carol, noite. Ricardo. Boa Hã? noite. Dani Marta com a mão levantada. Boa noite, também. tá me ouvindo? Boa noite, Ricardo. Boa noite. Não, eu só queria comentar que eu tive uma entrevista semana passada e todos os sinais que você falou foram feitos na mesma ordem que você falou. É mesmo? E a entrevista demorou uns 45, 50 minutos. Sim, é um bom tempo para entrevista, eu considero. Experiência diferente da Carol. E você está aguardando o resultado. Já tive um resultado imediato da recrutadora. Ela me fez uma proposta na mesma hora. Ah, é? Que bom. Sim. Foi uma proposta interessante. Foi interessante, sim. Que bom, que bom. Então, olha, a comprovação na prática que os sinais funcionam. Verdade. Então, eu perguntei a Carol de onde você é, eu não ouvi se você me respondeu. De onde eu sou? Eu sou colombiana. Ah, sim. Sim, senhor. Maravilha. Bom, Dani Marta com a mão levantada, Ana. Danimar. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria falar que ontem eu não pude conectar porque eu estava em uma entrevista também. Ah, que bom. Então, foi muito bom. Só que a moça, ela falou que ela tem como uma preferência hacia os meninos. Mas não devia ser, inclusive, nem considerado em entrevista, porque, na verdade, a gente não pode limitar, né, para homem e mulher, né? A não ser que seja uma coisa muito assim, é um consultório ginecológico, vai atender mulheres, aí a gente precisa de uma mulher
para as mulheres se sentirem mais à vontade. Eu preciso de uma enfermeira mulher, de um atendente mulher, né? Fora isso, não é muito legal a gente limitar por essa questão, né? No, ela só falou que la mujer tem que... Ela pide como que muito ausência, muita falta, porque que se tem filho, vai faltar trabalho. Então, Agora ela entra na argumentação. gosta mais de homem por isso. Mas que ela iba a ligar se ela quiser uma menina. Entendo. Não existe uma regra para isso, na minha opinião. Eu acho que faltou sensibilidade para a recrutadora, né, ter falado. Ela não precisava, ela poderia ter omitido essa informação, mas assim, se ela te chamar, Danimar, observa bem como é o trabalho, porque uma empresa que tem uma recrutadora assim, com falta de sensibilidade, sei lá. Tá bom. Fica atenta, tá, Danimar? Tá, obrigada. Eu vou dizer que eu concordo plenamente com a Cláudia, porque eu acho que foi uma falta de sensibilidade, além de ser uma falta de sensibilidade, isso não é correto, porque a gente não pode... Preconceito, Ana, né? A gente não pode ter preconceito com essa coisa, e assim, a mulher mãe, ela já foi muito discriminada no mercado de trabalho, né? Como se você não pudesse ser profissional e mãe ao mesmo tempo, né? E eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma filha de 28 anos, eu acho que eu nunca faltei ao trabalho porque minha filha estava doente, entendeu? Isso não é isso é uma generalização muito superficial, né? Porque as mães geralmente são super batalhadoras, né? Pelo menos na minha vida. Até mais do que os homens, né? Mas que o trabalho era de cozinha. Não mulher sabe cozinhar. Mas olha, também não vamos entrar nessa generalização, não, porque o homem que cozinha geralmente cozinha muito bem também, né? Não, ela falou que ela só tem homens, então foi estranho por isso, porque a mulher também sabe cozinhar. Tem cargos, assim como a Ana colocou, um consultório de ginecologia, que realmente faz mais sentido o médico ter uma assistente mulher. Tem cargos onde o homem ele é preferência porque vai carregar peso, Força, né? Força física. Se bem que eu trabalhei numa empresa de construção civil que as mulheres estavam assim fortemente trabalhando na parte de acabamento das unidades. Eles entenderam que a mulher tem é mais detalhista para colocar azulejo, para fazer rejunte. A mulher é mais caprichosa. Olha que interessante. Eu estou vendo um movimento da Maria Luísa Trajano, da Luísa Trajano, do Magalu, formando mulheres para a construção civil. Então, assim, a mulher está cada vez mais forte na construção civil também. Muito interessante isso. E é um serviço que tem peso, tem que transportar coisas pesadas. Isso aí, Márcia, como eu falei, assim, existem algumas situações muito específicas, né? Porque, assim, eu conheço mulheres que não vão a ginecologistas homens, por exemplo, entendeu? Eu conheço. Mas, então, eu entendo que em alguns trabalhos muito específicos a gente possa ter essa diferenciação. Mas, no geral, eu não vejo por que a gente ter uma diferenciação entre homem e mulher, a não ser, como você falou, questão da força física, né? Que aí faz diferença mesmo, né? Mas, enfim, também conheço mulheres muito fortes, entendeu? Concordo com a Cláudia. Quando a gente participar de um processo seletivo que tenha uma profissional que verbalize dessa forma, a gente realmente tem que prestar atenção,
nos demais detalhes, porque ela não foi preparada para atender as pessoas de uma forma correta. Né? Então, e a base da entrevista já não está fluindo corretamente, como será o dia a dia dentro dessa empresa? Ou ela foi orientada pelo dono da empresa, olha, só quero homem. Aí pior mas ainda. aí ela também não agiu aí é certo. pior ainda. Instruir a ele de que isso não é o correto. Pois é, ela está só seguindo ordens. A fazer esse tipo de colocação. E né? se o dono só quer homens, aí é pior ainda, né? Então, fique esperto, Danimar, fique esperto. Isso aí. Bom, obrigada. Nada, Danimar, obrigada pela participação. Também agradeço. Bom, vamos seguir? Vamos. Então, vamos lá. Então, primeira coisa é a felicidade de que recebi uma resposta positiva, né? Você contratado, né? Então, eu digo assim, se você ainda não fez o seu trabalho de casa, não perde seu tempo. Você vai buscar informação sobre aquela empresa. Todo mundo tem site, gente. Até o pet shop da esquina tem site hoje em dia, porque o mundo é digital. Então, você vai lá e pesquisa sobre aquela empresa, tá? Tem várias formas de você fazer isso. Você olha no site da empresa, você vai no LinkedIn, não são todas as empresas que estão no LinkedIn, mas tem uma grande parte que estão, inclusive empresas mais simples. Você pode ir no Vagas, que é um site onde vocês também podem cadastrar o currículo gratuitamente, porque eles têm uma diversidade de vagas grande. Nessa empresa aqui chamada Glassdoor, onde também lá o candidato ele pode fazer uma avaliação sobre a empresa, né? O Glassdoor é um site interessante, onde, por exemplo, eu posso ir lá registrar o nome dessa empresa que eu fiz uma entrevista e dizer que a entrevistadora só disse que dava preferência a homens, por exemplo, tá? Então, por que isso é interessante? Porque isso torna transparente essas questões discriminatórias que a gente acabou de falar, por exemplo, tá? Então, é legal você saber a informação da empresa que você está trabalhando. Essas são algumas das referências que a gente pode ter, mas se você digitar ali Botequim da Fátima, que é aqui do lado da minha casa, tá? Botequim da Fátima. Avaliação, você vai achar uma avaliação do Botequim da Fátima, dizendo as pessoas são grossas, o garçom me atendeu mal, ou então dizer assim, a gente trabalha muito aqui, o nosso horário não é respeitado. Então, hoje, pelo mundo ser digital, você não precisa ter uma informação da empresa que você vai trabalhar só na hora que você entra. Você consegue achar isso antes. E isso é importante, né? Como a Cláudia falou, olha, fica atenta, porque qual é a cultura dessa empresa, né? Que valores essa empresa que está dizendo que prefere um homem ela tem, né? Será que vale a pena? Então, hoje em dia, é muito fácil você conseguir isso. Ok? Bom, a outra coisa que eu acho que sempre é importante, sendo sim ou sendo não, eu agradeço, né? Eu agradeço o contato, se me aprovam, então eu agradeço mais ainda, eu mostro o meu interesse, né? E aí a outra coisa importante, que às vezes a pessoa, quando é aprovada, não pensa, é que você precisa seguir criteriosamente as orientações para o processo de admissão quanto à documentação. Eu já vi gente perder a vaga porque não tinha documentação completa, né? Então, você precisa ter a sua documentação toda ok. Se ele te pediu o número completo do seu PIS, você tem que dar um número completo do seu PIS, ponto. Tá? Então, essa questão de documentação é muito importante,
porque às vezes a gente pode perder uma oportunidade porque a gente não está com a documentação ok, ou porque a gente não levou a documentação ok, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é mentira, eu vivi isso tem umas 2 semanas. Eu fechei uma vaga para uma empresa e a moça, a gestora falou assim, olha, eu não me apaixonei por ela, mas acho que ela tem potencial, vou contratar ela, ótimo. Então tá, vamos ver a documentação, tudo certo. Ela não tinha, assim, uns 4 ou 5 documentos que eram necessários. E aí a gestora falou assim, aí eu falei, olha, ela não vai poder começar nessa data, ela vai ter que começar daqui a 1 semana, porque ela precisa correr atrás dessas documentações aqui. Ela falou, então eu não vou esperar 1 semana, não. Então você chama o fulano, que foi o que eu mais gostei depois dela, e acabou. Tá? Então, depois que você recebe o ok, você tem que estar preparado para seguir com o processo de admissão. Quanto à documentação, quanto ao exame médico, vamos lembrar que o exame médico é uma etapa, tá? Você precisa ser aprovado no exame admissional, né? A data de entrega de documentos, data de início e horários. A gente pode achar que isso são detalhes muito pequenos, mas eles realmente fazem a diferença, né? Porque, assim, as empresas, às vezes, assim, não, eu quero que comece agora, esse não pode, eu vou chamar o outro candidato, né? Então... Fila anda, literalmente. Exatamente. E na situação que a gente vive, né, na situação que a gente tem vivido, né, que agora tem começado a ter alguma melhora, a gente não pode ter esse tipo de perda por uma questão burocrática. Então, parece que é muito simples, mas é uma questão que a gente tem que se atentar, sim, né? E também nesse... Ana, só Oi. interromper, no Por caso favor. deles, dessa turma, isso para vocês, gente, isso é de extrema importância, porque como vocês estão tendo todo o apoio da Mauon na parte jurídica de documentação, vocês precisam realmente estar com essa documentação em dia, seguir as orientações da Alexia, pedir ajuda se vocês estiverem com alguma dificuldade, entendeu, Ana? Porque a Mauon dá todo o apoio jurídico a eles, Nossa, na legalização no Brasil, entendeu? Uhum. Então, gente, olha só, então é uma dica, dentro do que a Cláudia está falando, mesmo que você não esteja esperando ser chamado amanhã para uma vaga, já confere lá, dá uma checada, vê se você tem toda a sua documentação, pede ajuda aí para essas pessoas que estão dispostas e orientadas a auxiliar vocês nessas questões, e já confere. Ok, deixa eu ter certeza que eu tenho toda a documentação ok, porque você já se adianta, você já fica pronto para quando você for chamado, né? E é realmente uma questão crítica, viu, gente? Então, vamos seguir aí a dica da Cláudia e já preparar, né? Já ficar pronto para ser contratado, ok? Esse também é o momento da gente tirar todas as dúvidas que a gente tenha sobre a empresa, né? A gente tem que perguntar quem é o meu gestor direto, como é que é o uso de equipamentos, como é que é a questão de alimentação. Eu tenho alimentação no local, eu ganho um ticket, eu levo a minha comida, eu tenho um lugar para esquentar, como é que vai fazer? Qual é o vestuário? Eu tenho um uniforme, como é que é esse uniforme? Como é que eu tenho que ir? Ou seja, tudo o que você precisa saber para começar tranquilo, né? Começar tranquilo e causar uma ótima impressão na nova empresa. Porque você não quer só começar, você quer passar o prazo de experiência e você quer continuar, né? Então, começar com o pé direito é super importante. E quanto menos dúvidas você tiver, quanto menos questões a resolver você tem, imagina, na véspera que você vai trabalhar, você diz assim, eu faço uma marmita ou eu tenho comida no local? Imagina, né? Então, é a hora de você tirar todas as suas dúvidas, de você perguntar tudo aquilo que você queira saber. Eu vou ganhar um uniforme ou eu tenho que ir com uma roupa no padrão da empresa? Enfim, qualquer dúvida que você tenha,
esse é o momento onde você ganhou, ok? Esse é o momento de você tirar todas as dúvidas, que é para você ficar tranquila e pronta para começar, e começar com o pé direito, ok? Tudo bem, gente? Bem. Estou falando muito, vocês estão dormindo? Não, eu tenho uma pergunta, está interessante. Que é del documento que é o PIS, PIS, que eu me perdi. O que é o PIS? Que a Carol está perguntando. Sim. Então, o PIS é um cadastro que ele é referente, ele faz o link entre o CPF, a carteira de trabalho O Ministério do Trabalho. E o INSS, né? E o Ministério do Trabalho. Então, ele é um documento obrigatório. Se você nunca trabalhou registrada no Brasil, você não vai ter PIS, né? Então, ele vai ser... Então, você não vai ter esse documento se você nunca tiver trabalhado de carteira assinada no Brasil. Tá certo? Licença, Ana, quando é o primeiro emprego, como você citou, o empregador ele tem a obrigação de providenciar o PIS para o recurso. Exatamente. Ok. Tá? Então, você não necessariamente vai ter, o empregador pode tirar para você, tratando de primeiro emprego. Ele pode não, ele tem que tirar, né? Se você nunca trabalhou... Ele não consegue vincular a carteira ao Ministério. Isso, pelo E-Social, né? Mas se você Então, já trabalhou uma vez carteira assinada no Brasil, você tem o PIS. Entonces, otra pregunta. ¿El examen médico lo faz pagamento el empleador, la empresa? Então, o exame médico, ele é uma obrigação do empregador. O empregador tem que te encaminhar para um local que está autorizado por ele, e ele segue regras do Ministério do Trabalho, a fazer um exame médico admissional, tá? E esse custo do exame é do empregador. Ele não pode cobrar nada do empregado ou do candidato, tá? E o exame médico é um exame médico que não pode pedir testes de gravidez e outros testes, assim, ele tem que respeitar a privacidade. Então, geralmente é um exame físico de condições laborais, pressão, temperatura, né? Algumas empresas hoje estão fazendo, porque está autorizado, a você fazer um exame de Covid, né? Mas aquele exame é aquele teste rápido, né? Tá bom. Eu trabalhei, como eu falei, na construção civil, tem alguns cargos que é exigida a audiometria, Sim, aí sim. vai de acordo com o cargo que você vai ser admitida, entendeu, Carolina? E tem uma coisa, tem empresas que te dão dinheiro para pagar o exame ou te encaminham para um lugar onde ele já tem uma conta e depois o laboratório, lá, a empresa cobra do empregador. Eu já vi casos de você pagar e depois o empregador te ressarcir, mas a obrigação, como a Ana falou, é do empregador. Sim, es que escuto casos, vai, a gente paga e como não passou, perdeu o dinheiro. Perde dinheiro porque não passou. Não. Você você já viveu isso? É isso? Não, mas he escutado. Eu sou experta, eu já não. Não, assim, mas assim, aí eu acho que foi um empregador muito ruim mesmo, porque você só faz o exame admissional quando você realmente vai ser admitida. Você não vai fazer um exame de uma coisa que... Eu já vi, por exemplo, pessoas fazerem exame admissional e o empregador desistir do processo. Já aconteceu, né, Ana? Assim, mas aí é um problema do empregador. Ele pagou o teu exame e aí o cenário para ele mudou, ele teve que cancelar a vaga.
Já aconteceu isso, como recrutadora eu já acompanhei isso. Mas, assim, é uma fatalidade. É uma exceção, entendeu? Mas, como a Ana falou, é obrigação do empregador. Mas eu já vi vários cenários. Mas, gente, assim, eu realmente não acho correto isso de você pagar o exame médico e depois eu te reembolso, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa está procurando emprego e está com dificuldade até de pagar a passagem para ir para a entrevista. Verdade. Como é que eu vou pagar o exame médico? Mais um sinal para você observar o empregador, entendeu? Eu tô alertando, assim, estou dando uns cenários ruins também, para vocês também ficarem atentos à qualidade do trabalho e da empresa, a cultura da empresa, né, Ana? Exatamente, exatamente. Se o meu empregador não está preocupado de me fornecer o exame médico, que é por lei uma obrigação dele, eu não sei lá, eu ficaria em dúvida, né? Mas, enfim, a gente tem esse cenário. Mas eu creio que não é a maioria, Cláudia, mas pode existir? Pode. Principalmente em empresas menos estruturadas e com uma cultura mais conservadora, né? Menos respeitosa. É isso que eu chamo de cultura, sabe? É o respeito pelo ser humano, pelo trabalhador, né? Acho que isso precisa ser levado em conta. Mas, Ana, isso acontece muito quando o empregador ele é talvez um iniciante, quando ele vem de uma empresa pequena. Há pouco tempo eu estava trabalhando vaga para um salão de beleza e a pessoa extremamente correta, ela encaminhava a pessoa para fazer exame médico, né, indicava o local mais próximo da casa que a pessoa quisesse fazer o exame e depois ela arcava, mas não é exatamente porque ela usava de má fé, nem ela tinha Era nenhum mesmo, né? despreparo mesmo. Então a gente tem que sentir se o ambiente está fazendo de má fé ou se a pessoa, né, está iniciando, não tem uma estrutura apropriada, não tem um RH, não tem um DP que dê esse tipo de informação correta, tá? Mas ela vai te indicar para o lugar mais perto para você e ela vai te reembolsar. Ela, inclusive, fazia um Pix na conta, uma transferência direta, se pudesse, para a pessoa, se a pessoa não tivesse como, ela reembolsava direitinho. Então, tem empregadores que são honestos e tem empregadores que realmente a gente tem que ficar atento, como a Cláudia falou e a Ana ratificou. Então, gente, eu tenho certeza que a Paula agora já orientou o salão, já falou, olha, o melhor é você pagar direto à instituição e não fazer o seu futuro empregado pagar isso. Mas então, como a Cláudia falou, ficar atento e checar, né? Vamos checar. Não é o ideal, né? Tanto que eu sei que a Paula já orientou o salão a fazer diferente, né? Era um despreparo, não era uma má fé. Mas a gente vive nesse mundo, né? A gente tem que descobrir. Ok, gente? Bom, aí a gente tem alguma coisa do preparo para iniciar? Alguma coisa que vocês querem perguntar ou compartilhar? Então, vamos lá. Bom, não passei. Acontece muito, né? A gente queria ser essa pessoinha aqui do meio, mas sinal vermelho, não passamos, né? Ninguém se candidata a uma vaga esperando ser rejeitado, esperando não ser aprovado, e isso pode ser muito frustrante, gente, com certeza, porque, como eu disse lá no início, procurar emprego é uma jornada intensa, né? A gente se dedica, a gente gasta dinheiro, a gente gasta tempo, a gente gasta energia, né? A gente se dedica a isso. E aí, depois que a gente se dedica e não acontece, isso pode trazer uma certa frustração, né? E é difícil para a gente, como ser humano, lidar com essa expectativa, né? Lidar com
poxa, o que foi que aconteceu, né? E ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, né? Que a gente vive uma incerteza aí há algum tempinho, já estava na hora de acabar, né? Mas acho que a gente está quase lá. Então, como ser humano, é muito difícil a gente lidar com isso, né? Essa carinha era para ter entrado antes, a gente fica assim, com essa cara azul e tristinho, né? Mas não é fácil a gente lidar com isso, mas a gente tem que manter algumas coisas na cabeça, né? Se você estava interessado no trabalho, quando você receber essa negativa, você diz à empresa, olha só, não, estou bem, obrigada, agradeço o seu retorno. Se você tiver uma outra oportunidade, você pode me chamar? Olha, eu não chamei você porque eu queria um homem para trabalhar aqui e eu achei um rapaz muito qualificado, tão qualificado quanto você, e aí eu dei preferência a ele. Ok, se você tiver outra vaga, não esquece de mim, eu tenho interesse, se você realmente tem interesse naquele local, né? Agradeça por ter participado do processo, né? Reforça o seu interesse, porque hoje ela pode não ter essa vaga, mas amanhã a pessoa pode ter, ou ela pode indicar para alguém. A coisa que mais existe hoje é indicação. Olha, eu precisava contratar um auxiliar administrativo. Eu fechei o processo, contratei uma pessoa, alguém me diz assim, preciso contratar um auxiliar administrativo. Você tem alguém para indicar? Tenho, olha, eu tenho essas pessoas aqui que eu não aprovei no meu processo, mas que são bons profissionais. Então, reforça o seu interesse, porque indicação é a melhor coisa do mundo, né? E diga, você pode entrar em contato comigo se surgir uma nova vaga? Porque pode surgir uma outra vaga, pode surgir uma vaga no vizinho, pode surgir uma vaga no amigo, pode surgir uma vaga naquela própria empresa, uma vaga que não estava prevista, amanhã alguém pede demissão e abre uma nova vaga, né? Então, a gente tem que reagir bem à negativa, né? A gente não pode se sentir mal com isso, né? Ok? Eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que ser assim. E aí, o que mais que a gente pode fazer? Se você falou com esse recrutador via e-mail, se ele em algum momento falou com você com e-mail, passados alguns dias, você envia um e-mail de agradecimento pela oportunidade. E eu vou falar para vocês que com a maioria dos meus candidatos hoje em dia eu falo pelo WhatsApp. Eu não sei nem como é que eu fazia antes do WhatsApp, porque o WhatsApp mudou a minha vida como recrutadora. Muita coisa. Né? Então, eu falo pelo WhatsApp e eu recebo dos candidatos, e às vezes eu mando um e-mail formal dizendo obrigada, não, mas não foi agora, e eu recebo um WhatsApp dele e diz assim, obrigada pelo retorno, Ana, não esquece de mim se surgir outra oportunidade. Então, aqui está o e-mail, né? Mas vale o WhatsApp também, porque eu sou super fã do WhatsApp, eu nem sei como é que eu podia existir antes do WhatsApp existir, né? E, mais uma vez, reforçando, nesse contato você se coloca à disposição para se surgir outra vaga, né? E lembrando, sempre tem a possibilidade daquele candidato que foi escolhido, ele acabar não sendo contratado, porque ele pode desistir, porque a documentação dele pode não estar em dia, ele pode não ser aprovado no exame médico, né? Uma série de coisas podem acontecer. Imagina que você recebe uma mensagem de um processo seletivo e você não responde de uma forma profissional a isso. Se aparecer outra vaga, ele não vai te chamar. Se aquele candidato desistir, ele também não vai te chamar, né? Então, você precisa sempre se colocar numa posição que você está disponível. Se aparecer outra coisa, que você está interessado, né? Porque essa postura mostra para o recrutador que não tem ressentimento, é uma questão profissional, né? Você optou por outro candidato, você me disse que não, ok, eu estou aqui para a próxima, né? Porque quando você se coloca dessa forma positiva, se tiver outra vaga, esse recrutador ele vai lembrar de você que reagiu positivamente.
Ele não vai lembrar de outra pessoa, ele vai lembrar de você. Concordam? Eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que ter essa postura perante a todas as negativas da vida, né? A gente tem que pensar, bom, não foi agora, mas quem sabe a próxima, né? Quem sabe da outra vez, né? Eu não passei no Enem esse ano, mas eu vou estudar, eu vou passar no próximo. Enfim, é muito difícil, mas a gente tem que ter essa postura de causar uma boa impressão ao recrutador, porque ele pode aproveitar para uma outra vaga, ele pode indicar para uma pessoa, né? Várias coisas podem acontecer. Então, a gente Ana, tem uma coisa que eu falo, e como recrutadora eu já vivi isso, o candidato deixar uma marca no recrutador, entendeu? Assim, deixar uma boa lembrança, deixar uma boa impressão, porque a gente lembra, gente, né? Paula e Ana podem confirmar, a gente lembra das pessoas que deixam uma marca, de repente, infelizmente, não foi naquele momento, mas a gente fica com a pessoa na mente. Olha, quando surgiu uma vaga X, assim, aquela pessoa se encaixa perfeitamente, eu vou entrar em contato. Já cansou de acontecer comigo, gente. Exatamente, eu faço isso direto também. Eu mantenho eles no WhatsApp e ainda distribuo as oportunidades que eu recebo nos grupos, eu saio distribuindo, olha, serve para fulano, para Beltrano. E a gente, mesmo não trabalhando a vaga, a gente quer ajudar aquela pessoa a se empregar, né? Indicar ela para qualquer outra atividade. Exatamente, aquele candidato que me deixou uma boa impressão, né, que reagiu bem até a negativa, se eu souber de outra vaga, é ele que eu vou indicar, né? É isso que a Cláudia falou de deixar uma marca, né? Você deixa uma boa impressão, né? Você vai fazer com que aquele recrutador lembre de você, né? E lembre positivamente, né? Porque se você não deixa uma marca positiva, você não vai ser indicado. Não é isso, Cláudio? Exatamente, assim, é o contrário, né? Se você não deixou uma marca, não foi legal, causa um desconforto no recrutador, e aí tem outra pessoa que correspondeu melhor, entendeu? Mas, assim, acho que o pessoal aqui está bem consciente disso, sabe? As pessoas que estão realmente participando, Ana, desde o início, eles estão amadurecendo cada vez mais e entendendo esse diferencial. A primeira coisa que a gente reforça muito com eles são bilíngues. E numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade de turismo, eles já saem na frente por serem bilíngues, porque a grande maioria fala bem português e o espanhol, entendeu? Então, eles já têm esse diferencial. Geralmente, e alguns são até trilíngues, porque alguns até falam inglês também. Então, esse é um grande diferencial, é uma coisa que eles precisam reforçar sempre para o entrevistador. Exatamente. Muitas oportunidades de turismo e de empresas que têm, que prestam serviço, né? serviço de central de atendimento e que precisa de profissionais bilíngues, né? Por exemplo. Né? Isso é um grande campo, né? E essa parte, a postura, o comportamento positivo faz toda a diferença, né? E a gente vem trabalhando muito aqui comportamento, né, Cláudia? Que a gente colocou, inclusive, que o maior índice de desemprego hoje, de demissões, é justamente em função do comportamento, não da expertise daquele profissional. Ele tem um currículo maravilhoso, anos de trabalho, porém o comportamento detona ele completamente. Então, a gente vem trabalhando isso com o tempo. A gente teve a aula do João Segunda, né, Paula? Ele reforçou isso pra caramba, né? Ele contou vários casos. João Diniz, ele tem 4 restaurantes, ele emprega 200 pessoas.
Aí ele contou uns casos bem interessantes de pessoas que ele contratou e por que ele contratou. E foi, assim, 100% pelo comportamento da pessoa. Nem foi pela experiência. Ele já contratou várias pessoas sem experiência nenhuma. E treinou no próprio local de trabalho, entendeu? Exatamente, porque assim, o comportamento é muito mais difícil de você modificar, de você ensinar, do que uma habilidade. Ah, você precisa somar bem. Não, tudo bem, mas a sua postura frente a isso vai ser muito mais difícil de eu te ensinar, né? É o que o Pedro diz, né? Contrate caráter e treine habilidades. Exatamente, exatamente. A habilidade você treina, o comportamento, Não. não. É A muito, máscara cai. muito difícil mesmo, né? Agora, tudo que a gente falou um pouco aqui é de postura frente ao bom ou ruim, a má notícia ou a boa notícia, né? E como é que você se porta com isso, né? Para poder deixar suas portas abertas, né? Ou abrir novas portas, quem sabe, né? Então, tudo envolve o comportamento, sem dúvida. Bom, gente, dúvidas, era isso que eu preparei para falar para vocês. Espero que eu possa ter ajudado a abrir algumas ideias, né? A pensar em outros aspectos dessa coisa do eu fui aprovado, eu não fui aprovado, como é que eu faço, como é que eu não faço, né? Espero que tenha contribuído, né? Para o processo de vocês, né? Que é essa jornada intensa, né? Que é a gente participar de processos seletivos, né? Eu sei bem como é. E queria saber das dúvidas de vocês, o que vocês podem levar daqui, o que eu pude contribuir para vocês, ou quem quiser falar, suas dúvidas. Não tem dúvida, gente. E um case para complementar o que foi dito. Eu tenho que falar que já, aunque às vezes agora que o Senhor me falou, não falou nada, não ligou, não tem excusas, porque existe o WhatsApp, o Telegram, os diferentes aplicativos, e tanto como a pessoa, a empresa ligou para uma entrevista, também tem um pouquinho de tempo para ligar e falar que não, ou em outra oportunidade, e uno, por educação também, uno fala muito obrigada, ou você pode fazer uma carta, como uno faz uma carta de apresentação, corta, não longa, também se pode fazer uma carta de agradecimento. Uhum. É o que eu comentei, né? Que o ideal é que todos os processos eles tenham uma resposta, mas o que eu observo atualmente é que muitos processos não têm retorno. Então, o que eu posso te sugerir é que quando você fizer a pessoa fizer o contato com você e você conversar com a pessoa, você pergunte, por favor, você vai me dar retorno positivo ou negativo? Ah, não, eu só dou retorno positivo. Ok. Em quanto tempo, se você não me der retorno, eu desisto da vaga, eu esqueço que essa vaga existiu? Para controlar a sua ansiedade, a sua expectativa. Eu concordo com você que é uma questão de educação, né? Dar o retorno, né? Porque hoje em dia no WhatsApp a gente diz, oi, fulano, obrigada e tal, olha, encerramos o processo, te agradeço a participação e ponto, né? Mas eu sei que muitas vezes, principalmente quando são processos de volume, muitos recrutadores não fazem. Sí, no, cuando son empresas grandes, por ejemplo, por LinkedIn, que a gente envía, cuando volta, fecha, cerrado el candidato, algo así, es que sí,
mas já a gente sabe que não foi selecionado. Uhum, exatamente. As grandes empresas já estão bem organizadas quanto a isso, né? Eu acho que as empresas menores, e como a Paula deu um exemplo, né? As que estão menos estruturadas, menos preparadas para isso, talvez ainda tenham essa questão de não dar retorno, né? Ana, outra coisa também que é complicada, é uma situação delicadíssima que nós recrutadores passamos, é o feedback, né? Às vezes o candidato pergunta: você pode me dizer por que eu não passei? Uhum. Gente, isso é extremamente complicado. Tem situações que são bem objetivas. Por exemplo, se um teste que é exigido pelo cliente, vou falar como uma consultora prestadora de serviços para uma L'Oréal, por exemplo, e a L'Oréal exige um teste X, e de repente aquele teste você não passou, a gente até pode argumentar em cima dessa ferramenta, entendeu? Eu fiz muito processo para a Souza Cruz, a Souza Cruz tinha uma... A gente fazia na própria consultoria o teste aquele teste para habilitação. Aqui no Brasil tem um teste no computador que você faz. Não, aquele teste de trânsito, aquelas perguntas de trânsito, né? A gente já fazia o teste que a Souza Cruz disponibilizava para a gente, o link, e o candidato ele só avançava no processo se ele passasse naquele teste. Então, assim, tem momentos que a gente consegue explicar. Agora, tem momentos que não. Por quê? Porque o candidato não, ele vai interpretar, ele pode interpretar de uma outra forma, e muito baseado no comportamento da pessoa. Entendeu? Então, essa é uma situação delicada quando o candidato pede um feedback que não passou. Muito. Entendeu? Muito delicado. Se vocês concordam comigo, vocês têm alguma coisa a acrescentar, porque isso é um assunto interessante. É muito delicado você ter que expor alguns motivos que pode ser visto como um preconceito, como uma questão assim agressiva para ele, do ponto de vista dele, enfim. Geralmente eu dou feedback para todos os meus processos, tenho cuidado, uso a ferramenta da Ana, que é o WhatsApp, que é só vai lá, colar, mudar o nome, e eu tenho sempre um retorno gentil quando eu dou um feedback. Então eu percebo e tenho a empatia de dar esse feedback. E já aconteceu várias vezes de eu ter que explicar, né? Você acha que eu tenho que melhorar? Às vezes o candidato quer mais detalhes, assim, ele quer detalhes porque aí me ajuda, então, me fala o que é que eu quero, por que eu não fui aprovado. Pode melhorar, né? Para eu poder melhorar e poder ser aprovado em outro processo. Então, assim, às vezes. Candidato, né? É o quê, Ana? Fugiu, não te escutei. Não, desculpa, é porque assim, esse feedback para o candidato, ele é muito importante. É importante. Tem como fazer, entendeu? Eu já vivi situações onde o gestor entrevistou e eu falei, mas por que você não aprovou essa pessoa? Ele falou, eu gostei mais da outra. Mas sim, mas o que você gostou mais da outra? Não sei, eu gostei mais da outra. Questão de feeling, né? E aí, como é que eu vou dizer isso? Aí eu geralmente digo assim, olha, sua entrevista foi boa, sim, você foi bem na entrevista, a sua experiência é adequada, porém, tivemos um candidato que superou... Saiu em alguns aspectos. Exatamente, entendeu? Porque realmente eu não tenho o que contribuir para aquela pessoa. Mas eu já tive caso de, assim, do currículo bom, de eu achar que aquela pessoa ia ser a escolhida, e o gestor me dizia assim, mas ela se tremia. Ela não conseguia falar comigo porque ela se tremia. Ela estava muito nervosa. Aí eu falei assim, olha... Parece que você ficou um pouco ansiosa durante a sua entrevista, isso pesou um pouco na decisão do gestor, então você procura, né, nos seus próximos processos,
você relaxar, você não, né? Isso aqui não é uma prova de vida ou morte, é uma conversa, é um bate-papo. Então, em alguns momentos, você pode dar um feedback que seja construtivo e que ajude o candidato nos próximos processos. Às vezes você não tem como dizer. E aí eu digo, olha, você foi bem, porém, teve um que superou. Acontece, né? A vida é assim, né? Porque o feedback, Ana, quando ele é a Carolina, construtivo, é muito bom. Você está ajudando ele para uma próxima etapa. Exatamente. Isso aí. Fala, a Cláudia, Carolina desculpa. colocou aqui uma coisa muito interessante, não sei se vocês conhecem. É um aplicativo que se chama Clique para Chatear. É um aplicativo do WhatsApp que você... Peraí. Meu mouse está com vida Carol, você é própria. muito antenada, Carol. Um aplicativo... Explica para a gente aí, Carol. É muito interessante, ajuda muito para as pessoas, por exemplo, para Janice, a menina que trabalha no Uber, que precisa ligar vocês e não tem agendado o número de grupo da pessoa. Vocês sabem, clique para chatear o aplicativo e aparece o indicativo do país e o indicativo, se de São Paulo, Minas Gerais, Rio, sei lá, e vocês ligam e é diretamente ao WhatsApp da pessoa. Então, se concreta, guardam o número, se não, fica aí, mas é muito mais rápido. E você não precisa adicionar a sua agenda, né? Exatamente, que é o que atrapalha. Quando eu tive que ir a tirar fotos, agendar a los apartamentos, eu sabia o nome da pessoa no quaderno, eu escrevia o telefone, ia na rua, ia marcando e não pagava tanto dinheiro com ligação de Claro, TIM, sei lá. Aham. É muito bom. Isso aí. Eu nunca usei, não. Eu já ouvi falar, mas eu nunca usei. Desculpa, eu queria contar algo que aconteceu em Estrelas de Babilônia. Uma menina, ela era como transexual. A menina enviou o currículo porque queria trabalhar como garçonete. Era uma sexta e ao fim de semana tem mais movimento. A menina não tive paciência. Ao outro dia, na manhã do sábado, escreveu ela: você não tem conhecimento de feedback? E enviou uma foto de um dicionário explicando-lhe que é feedback. Então, ela me falou: olha, se eu não tenho uma infraestrutura de RH, uma pessoa que faz entrevista, eu podia, seria interessante contratar uma pessoa que fosse transexual, porque acá não há discriminação de gênero nem nada disso. Mas com esse comportamento que não tive a paciência, acho que foi grossa comigo. Não, como se fala? Não teve a paciência e por esse mesmo motivo eu não la vou a contratar, mas ela acha que eu não la vou a contratar é por transformista. E assim foi. Escrevi um testamento, la tratou muito mal, ela vive. Se malentenderam as coisas, então é um equilíbrio de respeito tanto como o empregador como os empregados. Exatamente, por isso que eu falei tanto que o comportamento do candidato, mesmo numa negativa, ele é um diferencial para o futuro dele, entende? Tem que ser uma via de mão dupla, né? Acho que tem que ser, porque o respeito pelo ser humano começa daí, né? A gente não tem discriminação, né? Mas foi o comportamento dessa pessoa que impediu ela no futuro, tá vendo? Mas a menina achou que era por ser de outro sexo e não tem nada a ver com isso. E a não aceitação dela
pelo próprio comportamento. Então, ela usou um artifício preconceituoso contra ela mesma. Uhum. Ela distorceu tudo por não conseguir perceber o comportamento e usou de uma maneira mais abrangente, até para ir agressivamente com a instituição e criar, de repente, uma informação negativa perante um público. Muito chato isso, muito chato. Sí, no, ella misma, a Vivi respondió, me desculpa no responder el dia de ontem, eu estive fazendo a vacina, não fiz nada mais, mas se você me hubiera dado um pouco mais de tempo, com muito gusto. Bueno, le falou também com toda a educação, mas dándole uma enseñanza de la impaciencia. Isso aí. É verdade. É o que a gente está falando desde o início do comportamento, né? O tempo inteiro. Isso aí. Que mais, gente? Olha, eu botei aqui, olha, meu e-mail, meu LinkedIn, se vocês quiserem anotar e me adicionar lá, né? Eu sempre posto as oportunidades que eu tenho no LinkedIn também. Adiciono todo mundo, né? Sou um canal aberto, né? Recrutador é assim. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje eu não tenho uma vaga, mas amanhã eu posso ter, né? Então, Hoje você é minha candidata, amanhã você pode ser meu empregador. exatamente, hoje você é meu candidato, amanhã você é meu Sabemos. A vida é assim, né? E a gente, né? Tá aí para. A gente diz, gentileza gera gentileza sempre. Ô, Ana, a gente já é contato, eu e você. Somos, Cláudia. Já somos. Te achei aqui, nós já somos contato. Ai, que bom, tá vendo? O universo cria essas afinidades, assim. Com certeza. Você não me é estranha, a gente já se esbarrou, já fez alguma coisa. Você também não me é estranha, Cláudia. Nem tinha sido num congresso de RH, mas Isso, exatamente. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido, ou em algum trabalho, a gente já se esbarrou. pois é, você também não é estranha, não, Cláudia. Mas Agora, vendo que você é meu contato de primeiro escalão aqui no LinkedIn. vou lá olhar vocês também. Mas está aí, viu, gente? Se vocês quiserem me adicionar, quiserem tirar alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, estou disponível, tá? Esse é o meu e-mail profissional também. Costumo responder todo dia. Às vezes eu demoro mais um pouquinho, dependendo do dia, eu estou arrancando os cabelos, né? Mas costumo ser rápida nisso. Que mais, gente? Todo mundo calado? Fiz todo mundo dormir? o pessoal está quietinho. E hoje teve uma presença grande, né, Cláudia? Hoje foi que nem a aula do João Diniz. Tivemos aqui quantos? Temos o quê? Quantos você contou, Cláudia? Uns 15, né? 15? Por aí. Porque temos eu, você, a Ana e o Pedro, e a Vani, né? Somos 5, acho que em torno de 14, 15. Alguns saíram, voltaram. A Evelyn levantou a mão, Ana. Oi, Evelyn, pode falar. Oi, boa noite. Eu só a falar que hoje estive muito atenta à aula e você falou muitas coisas que são verdade. Para nós que somos estrangeiros, entender a hora de fazer uma entrevista, que muitas vezes nós não tomamos em conta. Então, eu acho que para eu, os pontos que você falou ficaram muito claros. Obrigada. Eu que agradeço, que bom, que bom. Eu fui clara, né? Que eu pude te mostrar uma coisa nova, Evelyn. Obrigada aí por compartilhar. A Evelyn é colombiana também. É? Aqui nós temos venezuelanos e colombianos, e peruanos também. Acho que tem um só recurso que é peruano, né, Cláudia?
Não sei se é empregabilidade ou empreendedorismo, mas a predomina o venezuelano. Eu acho que tem uma pessoa de Cuba também. Uhum. Maravilha, bacana. É bem legal esse projeto, eu estou muito feliz de participar. Muito legal. Também fiquei muito feliz. Muito legal. Quando eu souber aqui das vagas que envolvam isso, né? Envolvam esse conhecimento de espanhol, porque de vez em quando aparece. Eu prestei serviço para uma empresa binacional também, há pouco tempo, que é uma empresa que opera Brasil e Argentina. Né? Vou ficar atenta também do que eu souber, né, com esse perfil de línguas, né, que pode ser interessante aí para você enviar para o pessoal, né? Eu acho legal, Ana, inclusive a Essênia está aqui, para a área de expatriados. E a Essênia tem uma experiência com empresas de petróleo e gás, na área administrativa. E a gente sabe que a gente tem a área de expatriados e precisa de apoio, até para conhecimento da legislação de outros países. Então, orientei ela aí, que de repente ela conseguiu alguma vaga para se candidatar nessa área também, né, Essênia? Sim. Eu quero agradecer a vocês, a professora Paula, Claudinha, professora Ana, hoje, com toda aquela explicação que ela falou, muito acertada, esclarecer todas essas dúvidas durante o curso. A gente, no meu caso particular, a gente, quando começou a assistir às aulas, estava um pouco desanimada, porque eu estuve em uma entrevista, minha primeira entrevista foi há um ano atrás. E a experiência para mim não foi muito legal, mas depois de assistir todas estas aulas, eu fui entendendo o que aconteceu naquele momento daquela entrevista. Quais foram mi comportamento, qual foi meu comportamento naquele momento, e também entendi porque o comportamento de meu entrevistador. Normalmente, nós nos frustramos porque estamos com muitas expectativas muito altas, mas isso não tem que limitar as malas experiências, não tem que limitar o processo de continuar, de se preparar, de entender os comportamentos das demais pessoas. Então, eu estou muito agradecida com estas aulas que foram impartidas por Mauer, essa iniciativa de ajudar a nós, os venezolanos, colombianos, todas estas pessoas que venimos de longe para cá, para este país, porque uma boa oportunidade não só para trabalhar aqui no Brasil, sino em qualquer lugar. Acho que esta experiência aqui de estas aulas logró el objetivo. El objetivo era enseñarnos a conocer cuál es el comportamiento de las personas al momento de ir a trabajar. Hay muchas personas aquí que no tienen experiencia, no, mas acho que con todas estas cuestiones están sumamente preparadas para ir lá, para uma entrevista. Muitos de os parceiros que aqui estão agora foram já entrevistas, e eu sei, estou muito segura que mesmo que não quedar aí contratado, ele vai tentar novamente, porque ele vai poder ver aquele erro que pudo cometer e vai se preparar mais para uma próxima entrevista. E isso é muito legal, muito bacana. E eu agradeço a todos por isso. Muito legal. Aprendeu, né? Aprendeu, né? E está motivada a ir à frente. É isso aí. É a questão do comportamento que a gente passou aqui falando, né? E eu acho que, Essênia, vocês vão levar esse
aprendizado para qualquer lugar do mundo. Se vocês resolverem mudar de país, quiserem ir para outro, né? Carolina tem intenção de ir para outro país. Então, assim, vocês vão levar esse aprendizado que vai ser com uma cultura um pouco diferente, mas eu acho que a essência do que vocês estão levando daqui com a gente é a mesma. Vocês vão aplicar isso em qualquer país do mundo. É isso aí. Não só para empregabilidade, mas para qualquer tipo de relacionamento que você firme, né? E que possa gerar de repente, uma empregabilidade, sim, mas um relacionamento de qualquer tipo, qualquer objetivo. Eu estou agradecida a vocês porque me ensinaram a conhecer-me a mim mesma em português. Não, eu fico aí, ainda estou um pouco sigo nervosa de falar em público, mas eu estou não tenho muitas palavras, já elas disse Yesenia, muito obrigada, você falou tudo, mas foi uma equipe muito bacana, que tomara a gente não se esqueça, sino que podamos continuar e a gente se possa ajudar entre nós. Sempre, sempre. Isso aí. Canal aberto. Ana, Pessoal, aproveitar o momento aí aproveitar o momento dos agradecimentos aí. Minha câmera não está funcionando aqui, não sei porquê, estou no computador da minha esposa, mas só para agradecer as palavras aí da Yesenia e da Carolina. Cláudia e Paula realmente são profissionais fora de série. Eu fico muito feliz por sempre, quase o tempo inteiro, escolhê-las desde quase sempre para trabalhar ao meu lado. Aproveitar e agradecer a Ana aí também pelo tempo doado, pela participação, pelo conteúdo aí de altíssimo nível, né, que vem mais uma aula para coroar aí o final do programa e agregar na vida da galera aí, como a Cláudia bem falou também, isso aí a gente leva para a vida em qualquer lugar do mundo que a gente for. Agora, tudo isso aí só é possível sentir e perceber, o que a Yesenia e a Carolina falaram, para quem participa, ou seja, então parabéns para vocês duas também, para os outros que estão aqui e que estão acompanhando as aulas e as tutorias desde o início, ou seja, estão se dedicando, estão se entregando, estão participando a fim de aprender, porque quando isso é feito verdadeiramente, o resultado nunca é muito diferente disso. Vocês saem satisfeitos e conseguem aproveitar e colocar em prática o que vocês ouviram passando por aqui, aprendendo por aqui. A gente também, não se enganem, aprende muito com vocês e ficamos muito gratos de ouvir isso aí. Obrigado a vocês aí mais uma vez. Cláudia, Paula e Ana também. Obrigada, Pedro. A gente aprendi a beber mais água. Que bom! O termo dessa água, vamos aproveitar. Eu sou repetitivo nisso aí, né? Bebam dessa água. Eu dei treinamento hoje, eu falei isso para os caras, falei, porra, bebam dessa água. Eu realmente falo isso bastante. E que bom que ficou marcado aí. Então, daqui para frente, espero que você beba bastante de águas diferentes de pessoas que cruzarem seu caminho, porque eu acho que o objetivo, no final das contas, é esse aí, é sempre ter troca com a maior quantidade de pessoas possíveis para que a gente permaneça em estado de evolução e progresso pessoal e profissional continuamente. Isso aí, gente. Valeu, Ana. Muito obrigada pela contribuição. Vamos encerrar por hoje. Boa noite para todos. Pessoal, amanhã tem última tutoria. Amanhã é a última tutoria. Amanhã é fechamento, hein, galera? Tem que trazer o caderno de exercícios pronto. Amanhã a gente vai falar de tudo um pouco e vamos fazer a revisão do caderno, porque vocês, para concluir certificado de conclusão e capital semente, têm que fazer a entrega do caderno com os exercícios preenchidos. Então, amanhã é dia, beleza? Tá. Ok.
Ok, Tá gente. bom. Boa noite Então, para todo mundo. obrigada. Um abraço, boa noite. Beijo. Espero contato. Tchau, tchau.